Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso, As Coisas da Vida e do Espírito. O nosso tema de hoje é energias invisíveis. Professor? Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer estarmos reunidos mais uma vez com você e reunidos em nome de Jesus. Hoje vamos fazer uma leitura de Prolegômenos, parte do Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec nos trouxe como seu primeiro livro. Prolegômenos, fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar, manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se desposaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e se tornaram patentes para todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isentas dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e as formas de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza e de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Abre aspas. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que está confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinos que são dados, alguns há que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te o avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. E assim segue Prolegômenos,
que é um tanto longo, mas fica o convite de mais uma vez, você, nosso telespectador, ler, estudar o Livro dos Espíritos. É um livro que é ciência, filosofia e religião. E nesse tríplice entendimento, abre um leque fantástico para que a gente possa perceber de forma mais transparente, mais clara, os ensinamentos de Jesus e a presença de Deus em nossas vidas. Vamos começar, professor? Vamos lá. Entre as perguntas que nós selecionamos pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, o Vinícius pergunta: há como explicar essas coisas de energias invisíveis que são faladas no Espiritismo, professor? Sim. A gente pode usar até de analogia, né? Com essas forças energéticas. Qualquer um de nós, qualquer uma pessoa que encostar num fio elétrico que esteja energizado, vai sentir essa descarga elétrica, vai sentir um tremor. Essa é a sensação que todos avaliam, que sente um tremor. No entanto, você pega o fio, coloca na sua frente e fala: de onde veio isso? Você não está vendo nada. Você está vendo duas pontas de metal, duas pontas de cobre, mas ao tocar nelas, você sente essa energia invisível. Então, para entender com esse princípio de que há energias que nos fogem à visão. E como nós iremos ver ao longo do programa, as energias que estão dentro da gente. Você já teve uma experiência, por exemplo, de tocar numa pessoa e sentir um choque? Assim, não estão mexendo com parte elétrica, segura o fio aqui, dá um choque na outra pessoa ali. Não. Você vem andando por dentro da casa, por exemplo, e fala com a pessoa, tocando na pessoa. Olha, a pessoa tira o braço rapidamente e tal. O que foi? Levei um choque, você não levou? Eu senti também um choque. Energias invisíveis, se por enquanto a gente possa assim se expressar. Podemos continuar? Sim. Pode-se dizer que a incorporação é alguma energia invisível semelhante a um choque? Quem pergunta é a Maria Helena. Não. Não é bem assim. Esse até, vamos dizer, choque, esse estremelique que a pessoa, alguns médiuns apresentam nesse chamado incorporação, nós vamos falar daqui a pouco a esse respeito, isso é falta de controle, falta de doutrina, de se doutrinar, porque muito raro o espírito do reencarnado se afasta para ver a comunicação direta com todo o aparelho fonador, todo o corpo físico do espírito superior. Então, não é assim como se fosse um choque que entra pelo organismo. Por isso vale a pena, como a gente sempre menciona aqui, mergulhar no mar das letras, para que a gente vá compreendendo, para que a gente vá sabendo como fazer e para não ser enganado, como está no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da espiritualidade como iria saber se o comunicante, ou seja, se o espírito comunicante,
é um espírito bom ou um espírito ruim, um espírito perverso? E o benfeitor responde pela mensagem, pelo aquilo que ele está transmitindo. Mas como é que eu vou saber se o que ele está transmitindo é ruim ou não, se ele tem um palavreado culto, se ele fala de forma mansa, se. Porque justamente nos falta conhecimento. Se nós estamos constantemente estudando, se nós estamos criando as nossas proteções através das nossas preces, através do culto do Evangelho no lar, o comunicante, se ele for ruim, se ele for perverso, não nos engana. Nem por isso nós devemos afrontá-lo. Não devemos afrontar ninguém. Então, fala, você está me enganando, você é um espírito zombeteiro e tal. Não tem essa necessidade. É só ouvir e não absorver o conteúdo, porque a comunicação está atravessada, o médium não esteve preparado, não soube selecionar. Então veja que não é bem assim de que a incorporação é um choque, e até mesmo porque essa incorporação no sentido de incorporar, entrar no corpo, não é assim que acontece a mediunidade. Como eu disse um minuto atrás, raríssimos são os casos que isso acontece. Então, é uma imantação, é uma energia transmitida. Ok? Ok. Professor, tem uma pergunta. A Elisa, nós já nascemos médiums ou podemos nos transformar por meio do estudo? Veja só, boa pergunta sua. Médium, da palavra de origem latina, quer dizer meio, certo? Fácil de gravar. Médium quer dizer meio. Meio é aquele intermediário, no caso da mediunidade, que recebe as orientações, que recebe a comunicação de um espírito e o médium retransmite, ou transmite para alguém, ou para um livro, através da psicografia, ou psicofonia, e aí tem vários outros efeitos parapsicológicos da manifestação. Mas o bom é estudar. Se você quer conhecer os efeitos da mediunidade, como que se dá, como que você... Eu gostaria de ser médium, como eu disse agora. Todos nós somos médium, mas tem os médios ostensivos, ou seja, aqueles que veem a todo instante, na rua, em qualquer lugar, veem os nossos irmãos espíritos desencarnados, como era o caso do nosso saudoso grande médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que via as criaturas na rua, em todos os lugares, como eles estão realmente, como eles estão aqui no estúdio da TV, estão com a gente, estão nos assistindo, estão nas casas, estão nos bairros, estão em todo lugar. Para se ter uma ideia, nós somos 8 bilhões de reencarnados no planeta Terra e tem 24 bilhões de espíritos nessa psicosfera. Imagina, é porque espírito não é matéria que ocupa espaço. Muitas das vezes, num salão de centro espírita, onde tem 20, 50, 150 pessoas, existem 1000 espíritos, existem 1000 desencarnados assistindo, querendo aprender. Então, agora, a quem não é médium assim, mas tem vontade de ser médium, pode procurar estudar para adquirir esse conhecimento e se desenvolver, como foi o termo que você
está usando, como a Daisy, como médium entre eu e você, da pergunta e da resposta, nos transmitiu. Um dos livros importantes de saber, o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec trouxe, o segundo livro dos 5 básicos da doutrina espírita. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo o Livro dos Médiuns. Aí você vai tomar conhecimento de todo esse mecanismo que é a mediunidade. Ok? Ok. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.